Então vamos lá para o último videozinho, prometo, da nossa revisão, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. A gente vai falar, pessoal, sobre a estrutura do átomo. Muito importante aí para nossa prova. Então, estrutura do átomo. Bom, como é que é a estrutura de um átomo? Lembra que átomo é um conjunto de partículas. Primeira coisa que nós temos que saber é que um átomo é um conjunto de partículas. E é o átomo, pessoal, que é o tijolinho que forma tudo que existe na natureza, tudo que está à nossa volta. A unidade, o tijolinho básico da construção de todas as coisas, do que as coisas são feitas, beleza? Então são os átomos. Bom, um átomo, pessoal, ele tem duas estruturas. Ele tem o núcleo, um núcleo, e ele tem a eletrosfera. Na eletrosfera. Ah, professor, mas o que é o núcleo mesmo? O núcleo, ele é aquela região central no átomo. Uma região central no átomo. E o que tem nessa região central? Tem duas partículas. O núcleo tem os prótons, que são as partículas positivas, e tem os nêutrons, que são as partículas que não têm carga nenhuma, são neutras. Os nêutrons são neutros. Beleza? E o que tem ao redor do núcleo? Os elétrons. Os elétrons ficam zanzando, andando, girando ao redor desse núcleo. Então imagina aqui, ó, os elétrons girando ao redor desse núcleo. Essa região onde os elétrons ficam girando é o que a gente chama de eletrosfera, ok? Então, na eletrosfera, nós temos os elétrons. Ó, que fácil. E os elétrons são as partículas de carga negativa. Uma coisa que a gente sempre precisa lembrar é o seguinte: a quantidade de prótons sempre é igual à quantidade de elétrons. Sempre, professor, num átomo neutro, sim. Ok? Isso vale para um átomo neutro. Ah, mas se o átomo não for neutro? Aí já é outros 500, aí a química vai estudar, a gente vai ver isso lá no 9º ano. Beleza? Ó, minha garganta de novo. Então vamos lá, continuando o processo político-pedagógico. Vamos lá. Prótons e elétrons. Então, mesma quantidade de um, mesma quantidade do outro. A quantidade de coisas positivas é igual à quantidade de coisas negativas. Por isso que o átomo é neutro. Bom, então guardem muito bem essa estruturinha, pessoal. Núcleo, região central, aonde tem as partículas positivas, os prótons, e os nêutrons, as partículas que não têm carga. E a eletrosfera é essa região que fica ao redor do núcleo, aonde os elétrons ficam girando aqui ao redor do núcleo. Tranquilo? Uma coisa importante de ressaltar, pessoal, é a questão de corpos carregados e corpos neutros. Eu sei que eu já falei, mas eu preciso ressaltar isso daqui que é extremamente importante. Lembra? Um corpo neutro significa que ele tem a quantidade de coisas positivas igual à quantidade de coisas negativas. Agora, o que seria um corpo que está carregado com carga positiva? O que seria isso, professor? Como é que um corpo fica positivo? Pessoal, um corpo fica positivo é quando ele perde elétrons. Sério, professor? E se ele, por exemplo, receber prótons? Não tem como. Guarda isso no fundo do seu coração. A quantidade de prótons num
nunca muda. Guarda isso. Não tem como um átomo perder ou ganhar prótons. Não tem como um corpo ganhar ou receber prótons. A quantidade de prótons nunca muda. Quem que vai mudar? A quantidade de elétrons. Ah, professor, mas por que que a quantidade de elétrons não muda? Pessoal, aqui no núcleo, as partículas estão tão grudadas uma na outra que dificilmente a quantidade de prótons vai variar. Quem que tá toda livrona aqui, ó, toda solta? Os elétrons. É muito mais fácil arrancar os elétrons ou dar novos elétrons para um corpo, porque os elétrons estão ali, ó, soltos, entre aspas, né? Soltos, girando, se movendo livremente. Ok? Então é muito mais fácil arrancar elétrons ou dar novos elétrons para um corpo. Então é a quantidade de elétrons que varia. Então quando que um corpo fica eletrizado positivamente? Quando ele perde elétrons. Ah, porque daí ele vai ficar com mais prótons e menos elétrons. O número de prótons vai ser maior e o número de elétrons vai ser menor. E quando que um átomo, professor, vai ficar carregado com carga negativa? Quando? Ele vai ficar com carga negativa quando ele receber mais elétrons. Sério, professor? Sério. Quando ele receber mais elétrons. Ah, porque daí ele vai ficar bem ricão, né? Bem ricão de elétrons. Beleza? Então, cheio de elétrons, cheio de cargas negativas. É assim que um corpo fica negativamente. Beleza? Então, como é que fica com carga positiva? Quando perde elétrons. E quando que ele vai ficar negativo? Quando ele ganhar elétrons. Tranquilo? Bom, pessoal, com isso a gente fecha a nossa revisão para a nossa prova. Assistam todos os vídeos, revejam o que tiver de mais dúvida, qualquer coisa, pode mandar mensagem pro professor que eu ajudo você, beleza? Tranquilo.